amigos da JPTV e também do portal JP News. Está no ar aqui, mais uma edição do Estúdio Aberto com a presença de João Batista Teixeira. Olá, Teixeira. Olá, Adriano. Olá, amigos da JPTV, do portal JP News, da RPM Rádio. Estamos aqui para mais uma etapa, né, Adriano, de um Estúdio Aberto, ainda que nesse estúdio seja fechado, né? Mas ele é aberto visualmente, né, Adriano? Visualmente. Tá aí. Mais do que justificado agora, né? Aliás, é o estúdio aberto para as ideias, né, Adriano? E também para o movimento da Oswaldo Aranha aqui em Montenegro. Muito bem, Teixeira, a gente segue aqui com mais informações do nosso portal JP News. Vamos começar falando sobre a notícia que está aqui no portal JP News desde ontem à noite. Justamente, né, por 9 votos a 1, a Câmara aprovou o projeto que trata do novo plano de carreira dos municipários de Montenegro. Nós estávamos lá fazendo a cobertura, fosse tu quem postasse as matérias, né? Aliás, gravasse algumas matérias bem interessantes, que serão veiculadas. Já estão aqui no JP News. Ótimo, né? E irão para a JPTV. Excelente. Aí para o pessoal poder se deleitar com as coisas colhidas lá no calor a maioria das quais antes da votação, né, Adriano? Embora fosse uma votação já com um jogo, vamos dizer assim, um jogo de cartas marcadas, não no sentido espúrio, né? Mas um jogo de votos marcados, digamos assim, porque ninguém duvidava que o projeto seria aprovado, né? Tal a condução dele pela própria Câmara de Vereadores, a coisa foi sendo levada de um jeito, as objeções foram feitas antes, né? E sabia-se de antemão que o projeto seria aprovado. Não com abstenção, mas com o voto contrário do vereador Roberto Bratz, né? Que, diga-se de passagem, precisa ter muita personalidade para fazer o que fez, né? Ele contrariou os seus pares, argumentando, né, Adriano, que o país não vive uma situação confortável, que a crise é imensa e que não seria um bom momento para aumentar as despesas do erário municipal. Seja como for, Adriano, sabes que alguns... tinha um personagem lá, o Chaves, né? O ator mexicano era Bolanhos, o nome dele, não? Isso. Era, né? O Chaves não é bem da minha época, por isso que eu não... E eu considerava um personagem chato, né? Eu não conseguia achar graça naquilo, mas ele dizia, não era ele que dizia, ou era o Chapolin que dizia, foi sem querer querendo. Como é que era a história dele? Foi o próprio Chaves. Não era isso que ele dizia? O do Chaves, né? Foi sem querer querendo, né? Então, no caso ontem de alguns vereadores, eles votaram sem querer querendo, né? Mesmo. Não te parece, Adriano, né? Alguns ali disseram, mostraram de fato preocupação, né, quanto ao futuro desse imbróglio, né? Ou seja, quando se pergunta, eu perguntei textualmente, não vou denominar vereador A, B ou C, talvez quase todos pensem dessa maneira, eu perguntei, escuta, vocês estão seguros, né? Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer é uma afirmação, no mínimo, preocupante, né, Adriano? De tirar um pouco o sono. A Associação Comercial e Industrial de Montenegro, de uma forma, digamos assim, na finaleira, né, como se diz hoje em dia, ela recomendou muito cuidado e, de certa forma, recomendou a não aprovação do projeto, né? Mas isso foi feito no último dia só, de tal sorte que não foi importante, até porque a manifestação das instituições, dos órgãos vivos, Adriano, das entidades do município, eu acho que tem que ser um hábito, né? A Associação Comercial deu um bom exemplo e nós sugerimos que ela digamos assim, se engaje contra ou a favor, mas se manifeste. Ela tem que recuperar o peso que um dia teve, né? Nós precisamos resgatar isso. A sociedade, quando ela não utiliza os seus mecanismos, as suas instituições respeitáveis, ela não funciona contento. Porque o cidadão não se reúne, Adriano. O cidadão não se associa. Tu não consegue aqui uma manifestação espontânea na rua. As pessoas que são contrárias, por exemplo, ao estacionamento rotativo em São Sebastião do Caí, elas não farão uma organização na Marechal Deodoro, na Praça da Igreja Matriz, de forma espontânea ali, olha, pessoal, quem sabe a gente faz. Não funciona assim, né? Então o povo tem a força, mas é uma força que sem a associação ela é inútil, né? Tem o poder e não tem o poder. Tem o poder, mas não pode exercê-lo, né? De tal sorte que a manifestação da Associação Comercial é alvissareira. Foi importante isto. E nós sugerimos que ela se manifeste. Nós que somos associados da ASSIM, né? Nós sugerimos aqui, humildemente, que ela faça valer a sua representatividade, né?
de um lado todo um lado do comércio, da indústria de Montenegro e para esse novo. Legal, Teixeira. Bom, foram 8 matérias gravadas dessa acalorada sessão da Câmara de Vereadores de Montenegro. Eu vou elencar aqui, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer subdivisões desse mesmo assunto. Vamos. E eu te proponho um comentário de 35 segundos para cada assunto, para a gente poder... Manda. Vereador Roberto Bratz diz que momento não é favorável para a aprovação do plano de carreira. Bem, Adriano, eu não diria que não seja favorável para a aprovação do plano de carreira. Não é favorável para aumento de custo, né, de custeio. Não é mesmo, ele tem toda a razão e isso pode gerar um impacto muito negativo, sobretudo no momento em que a arrecadação pode cair. Tenho segundos em haver. Muito bem. Agora, a Carline, que é a presidente da comissão que trabalhou na elaboração dos itens do plano de carreira, diz assim: a valorização dos servidores trará melhoria nos serviços prestados à comunidade. Adriano, veja só, isso é um suposto, né? Tomara que aconteça. Agora, o vereador Bratz, uma das objeções dele é de que uma pessoa na Guarda Municipal pode fazer um curso de dança, um curso às vezes só de 40 horas e é um penduricalho que vai permitir que ele aumente o salário, né? Que ele incorpore isso no seu rendimento mensal. Olha, eu tenho a impressão, Adriano, eu não gosto muito, eu contesto um pouco a afirmação dessa senhora, na medida em que eu não acho que um bom serviço tenha como contrapartida sempre o dinheiro. Monetarizar toda a sociedade, eu acho que é um erro. O atendente, o servidor, ele tem que atender bem e fazer o seu serviço da melhor forma, ganhe muito ou ganhe pouco. Porque ele sempre tem alternativa, Adriano. Alguém vai dizer, não, mas isso é um absurdo. Ele tem a alternativa de se exonerar. Não está satisfeito? Saia. Mas se ele for funcionário, ele tem obrigação de prestar um bom serviço, ganhe muito ou ganhe pouco. Consultor jurídico da Câmara, Vinícius Kirsten, diz: os CCs serão beneficiados com o novo plano de carreira. Bem, Adriano, parece meio inevitável, né? Porque na medida em que tu aumenta o salário de uns, os CCs acabam... Agora, isso é uma contradição, é uma coisa horrorosa, né? Mas se o CC é um sujeito transitório, né? Um obreiro transitório, como é que ele pode entrar num plano de carreira? Olha, isso aí eu não sei. O Dr. Vinícius Kirsten, que é um rapaz muito inteligente, ele cativa pela sua sabedoria, é jovem, mas ele é muito sábio. Ele poderia... Cabe essa pergunta para ele, né? Mas escuta, como é que alguém temporário pode ser beneficiado por algo que está associado a plano de carreira? Essas são aquelas coisas, Dani, que só morrendo para entender, viu? Lá no céu alguém explica para a gente. Tá certo, Teixeira. Conversei com o Sidney, que é o presidente do Sindicato dos Municipários. Eu pedi para ele: Sidney, ontem nas reportagens, me traga aí o servidor que menos ganha. Daí ele trouxe o Cristiano Moreira, que ganha R$800 por mês, e ele disse que ficaria muito feliz com a aprovação do projeto, que ele passaria a ganhar R$1.100 por mês. Bom, é um salário mais digno, de fato, né, Adriano? Ninguém contesta, ninguém está aqui, ninguém é cretino a ponto de ficar dizendo que esse pessoal ganha rios de dinheiro. A questão também não é ganhar muito ou pouco, mas também é a possibilidade da prefeitura. Porque a prefeitura, o Estado, a União, não foram feitos para pagar servidores, né? Essas instituições, esses poderes estão constituídos para trazerem benefícios à população, que é a grande maioria. Se nós temos entre ativos e inativos 1.600 pessoas na prefeitura de Montenegro e a população, a cidade tem 60 mil habitantes, isso significa dizer que nós estamos trabalhando com uma fração ínfima, né? Nós estamos trabalhando acho que com 2,5% aí dos 1.600, se as minhas contas não estiverem erradas aqui, 6.600, acho que é isso, 2,5%, que basicamente constituiriam aí 2,6%, algo assim, os funcionários públicos. Portanto, os 97,4% restantes têm que mandar nesse negócio, né? Então, a prefeitura não está ao sabor do desejo dos funcionários, né? Devem ganhar condignamente, mas os 97,4% é que são os beneficiados. Senão, nós vamos trocar o servidor por servido. Quem é servido vai virar servidor, quem é servidor vai virar servido, que é o que acontece em muitas instâncias do país. O presidente Márcio Miller falou da importância que a Câmara de Vereadores teve nesse processo todo de aprovação do plano de carreira para os ajustes, né? Ele disse que esse é um dos papéis, né, do Legislativo. Adriano, eu acho que de fato a afirmação dele é correta, até porque nós acompanhamos as sessões. Realmente a Câmara de Vereadores, num determinado momento, foi contestada, porque ela mandou o projeto para a DPM, né? E o pessoal contestou, mas a DPM entende disso. Mas a Câmara teve os cuidados, teve audiência, escutou, né? Se decidiu corretamente ou não,
Não sabemos, nem eles sabem muito bem, né? Hoje eles têm uma certa convicção de que foi o correto, que era necessário um plano de carreira. O próprio vereador Crantes falou, não, era importante esse plano de carreira. E essas afirmações, Adriano, de que A, que B, que C e que D, né, acabaram dando a sua contribuição, também teve um pouco de... Foi uma coisa engraçada ainda. Todo mundo tentou tirar um pouquinho desse... Dar uma lasquinha, né, tirar uma lasquinha desse projeto. Olha, não foi o executivo, né, o legislativo também contribuiu, por certo, né, no mínimo aprovando. O vereador Ari Miller está dizendo que espera que os impactos não sejam negativos. O vereador Ari Miller é um dos... foi sem querer, querendo, né? Isso. É uma das pessoas aqui, o nosso amigo, o vereador Miller, pessoa, quem duvida da respeitabilidade dele? Ninguém, é um vereador que passa a imagem a todos de muito correto, né? Mas ele ficou numa situação ali meio difícil, né? Entre a cruz e a espada, né? Eu diria que 51% dele queriam sim e 49% diziam para ele que não, né? Predominaram aí, venceram os 51% e ele acabou indo no roldão, né? Aliás, também tem um detalhe, Adriano. A pergunta que fica e que não terá resposta é a seguinte: se as pessoas não houvessem feito a pressão que fizeram, se os funcionários não estivessem lá comparecendo 3, 4 sessões e levando a coisa ali na ponta de faca e não fossem eles tão numerosos, será que esse projeto seria aprovado? E eu tenho dúvidas agora, com aqueles mais bem informados a palavra, né? Então, dizendo, não fosse a pressão, não fossem tantos, não sei se aprovariam, mas... Certo. O secretário municipal da Fazenda, Júlio Hofmeister, falou para a gente aí sobre os impactos financeiros no caixa da prefeitura. Ele disse que ficará na ordem de 48%, portanto abaixo aí do limite máximo projetado. Ele, segundo o Júlio Hofmeister, o impacto não trará prejuízo para o município. Bem, o seu Júlio falou, está falado, né? Ele é o dono do cofre, tem a chave do cofre, né? Mas ele está dizendo que não. Vamos acreditar que o filho dele, o neto dele, o bisneto dele e nosso, né, não sofram também esse impacto. E que esses 48, porque a questão toda, o temor maior é o seguinte: esses 48 são na arrancada, né, Adriano? Aí agora tu não vai se qualificar. Os diplomas, guardados ou não, serão agora apresentados. E nós teremos supostamente um certo fluxo, né, grande aí de diplomas nos próximos meses, anos, né? E a dúvida que paira é: estes 48% projetados em 5, 10, 15 anos, manter-se-ão num nível baixo, ou eles vão migrar para 60, 65, até chegar na barreira absurda dos 80% que foi ultrapassada pelo Estado do Rio Grande do Sul, imobilizando por completo o Executivo, né? Fazendo com que o sujeito seja um mero arrecadador e um repassador. Arrecada de um lado, paga a União, paga uma dívida estúpida para a União, que supostamente já foi paga. É um dos argumentos do funcionalismo público, né, Dan? De que o governo do Estado do Rio Grande do Sul deveria dizer: chega, não pago mais, né? Dá o calote, se é que isso é calote, né? Vice-presidente dos sindicatos municipais fala que a aprovação do projeto vai aquecer o comércio local, porque os servidores vão ganhar mais. Então, vão comprar mais. Essa foi a mais criativa, né, Adriano? Parabéns pela criatividade, mas eu não compro muito a ideia, não, né? Eu acho que o que faz, se nós dependermos do funcionalismo público, né, e imaginar que esse fluxo maior de renda na cidade seja diretamente convertido, né, no comércio, isso é uma hipótese um tanto quanto forte, mas criativa, né? Não sei, eu acho que o que vale mais para o município o que nós devemos atentar, Adriano, é o nível industrial, o nível de crescimento do município, o seu comércio, a sua indústria, né? Aí é que a coisa pega, isso é que faz a geração de riquezas, Adriano, sobretudo a indústria, né? Eu tenho uma paixão, confessa, né, pela indústria. Eu sou um homem ligado à indústria e gosto disso, e é ali que está a indústria e a agricultura, né, Adriano? Que é a geração de riqueza. Eu dou um valor extraordinário a quem produz, a quem olha para o seu quadrado, para a sua área industrial, para o seu terreno, Adriano, no campo, onde não havia nada, ele ergue algo ali, ele faz com que aquilo produza, do tomate ao abate, ao boi para abate, né? O leite, os derivados,
a pessoa que pega um aço bruto e faz dele um parafuso. Isso tem um valor extraordinário. É a transformação, né? E a agroindústria nem se fala. Então, que é a junção dessas duas coisas. Agora, o comércio está na outra ponta, né? Vai aquecer? Tomara, né? Mas, eu acho que isso até fica como sugestão de pauta, a gente estudar o reflexo, mas vai ser muito difícil mensurar por conta da crise, né? Quer dizer, de um lado as pessoas andam aí endividadas e preocupadas gastando menos. Muito bem, Teixeira. Olha só aqui, o vereador Tuco está preocupado com as férias das creches municipais no mês de janeiro. Inclusive, já convocou uma audiência pública para tratar do assunto, né? O vereador Tuco tem recebido mães que dizem que não tem onde deixar os filhos no mês de janeiro, e a prefeitura já determinou que haverá um fechamento das creches. Eu acho uma luta boa dele, Adriano, ontem lá na própria sessão, né? Foi uma sessão muito propícia cá para nós, né? Teve muita gente jogando para a torcida, né? Foi nós que vimos acompanhando isso já há várias semanas, eu diria que foi o grande finale também demagógico, né? Houve alguns desfiles demagógicos, né, de pessoas falando, né? Dava para perceber até que tinha um outro vereador que não tinha o que dizer, né? Mas deu um jeito de tirar uma lasquinha, né? De se manifestar solidário àquela luta. Mas em relação ao vereador Tuco, não se absteve do comentário da principal da noite, mas tocou essa questão das creches, e acho que ele bate no ponto certo, porque um prédio, Adriano, tu apaga a luz, fecha a porta e chaveia, mas a vida das pessoas não para, né? E é como ele mesmo advoga, nem todo mundo tem as suas férias no mesmo período das creches, né? Eu acho, de fato, que em sendo a creche um mecanismo, digamos assim, assistencial, né, que não existe em alguns países, né? Não existe. Na Alemanha, por exemplo, isso não existe. A pessoa é mãe, trabalha, ela se afasta. Ou o parente cuida, ou ela própria para de trabalhar. E ela tem, em geral, na lei alemã, não posso estar dizendo uma bobagem, 3 ou 4 anos, né, para retornar ao trabalho. Me parece que com 2 ou 3 anos, ainda com vaga garantida, e ganhando alguma coisa, aí a partir do 3º ou 4º já não ganha mais nada, mas pode retornar ao trabalho, exatamente porque é um país que não conta com esses aparelhos sociais, digamos assim, como as creches. Muito bem, olha só mais uma notícia que a gente traz aqui, na verdade não é uma notícia, mas é um comentário sobre a publicidade aqui da Câmara Municipal no Jornal Progresso. O vereador está a serviço do cidadão. Muito interessante, porque traz o nome de cada vereador, o e-mail e o telefone celular. Adriano, parabéns aí mais uma vez à Câmara de Vereadores. Eu acho que, olha, nós aqui nos sentimos muito à vontade. Às vezes os vereadores ficam chateados conosco, né, por um comentário ou outro, mas nunca. Eu disse ontem mesmo para um deles, nós quando erramos, nós temos a consciência, eu posso ficar, quando erramos por alguma coisa, quando deixamos de fazer um determinado comentário, quando não damos a ênfase talvez necessária a um ou outro assunto, nós também ficamos chateados, né? Mas nunca com dolo. Nós não fazemos isso em prol de ninguém ou contra alguém, nós buscamos o bem comum. E a Câmara de Vereadores, por vezes a gente critica, nós temos a campanha de redução de salários de vereadores, coisa e tal, nem todos gostam, às vezes alguns olham de forma meio atravessada, mas já superaram, a gente tem livre trânsito na Câmara, mas nós temos que dizer uma coisa, eu não tenho conhecimento profundo, Adriano, das câmaras de vereadores de todo o Vale do Caí, mas eu quero crer que nenhuma tem a transparência e o nível da Câmara de Montenegro. Tu imaginas que tem alguma Câmara melhor que a nossa, aqui de Montenegro? Difícil, né? É uma Câmara aberta, com sessões transmitidas, nós já tentamos transmitir sessões de um outro município, o pessoal não aceitou, aqui o pessoal desde o primeiro momento abraçou a ideia, na outra legislatura ainda, né? Então é um legislativo, eu diria, muito respeitável. Só para ter uma ideia, João, tem um município aqui do Vale do Caí, que quando tem feriado na semana, a sessão é completamente cancelada e não transferida. Então tem 4 semanas no mês e 2 feriados, só tem 2 sessões. Pois é. Esse é um comentário que tu me dá, é muito azado para que eu possa comentar isso aqui. Quando a gente propõe até a redução dos vereadores, não é por considerá-los ineptos, preguiçosos, né? Pelo contrário, eu acho que a Câmara de Vereadores dá grandes exemplos, tem quase a totalidade deles é preparada, alguns de 2º, 3º, 4º mandato, e isso tudo engrandece a Câmara, né? Só que é importante, assim como
Colocando de uma forma final aqui, Adriano. Assim como a Câmara fiscaliza o Executivo, a população e os veículos de comunicação, de certa forma, também fiscalizam a sua Câmara de Vereadores, cobrando, né? Então a gente critica, às vezes, as coisas demagógicas, né? Quando eles ficam lá dissipando muito tempo, com homenagem, com requerimento para buraco, né? Tem muita coisa assim na base do... A gente escuta um ou outro vereador falando, tem coisa muito demagógica, né? Atendimento de demandas mínimas, né? O sujeito fala, olha, eu estou trabalhando pela comunidade, mas tem coisas maiores, mais nobres, e alguns não fazem. Aquela questão de, olha, o buraquinho, né? Colher a árvore, galho, é importante, mas, como disse, tem coisas muito mais substantivas, né? E às vezes não fazem. Mas é uma Câmara respeitável na sua... As pessoas podem não gostar de A, de B, de C ou D, mas não importa isso. O que interessa é que é uma Câmara que dá grandes exemplos. Olha só, trânsito na rua Ramiro Marcelo será bloqueado na noite dessa sexta-feira aqui em Montenegro. Isso porque ocorre em Montenegro a abertura da programação do Natal Iluminado 2015. As atividades acontecem na Praça Rui Barbosa a partir das 8 da noite e o Jornal Progresso destaca aqui o show na página, deixa eu ver qual é a página, justamente na abertura do Caderno 1, o show do Marcelo Caminha, cantor nativista, que será aí presente às 21 horas no Natal de Cordas em Montenegro. Adriano, Montenegro ali, todo mundo que passou, eu passei hoje, eu almocei no centro da cidade e ao sair fiquei olhando ali, apreciando. As pessoas em geral estão muito satisfeitas, né? E encontrei mesmo uma pessoa, não vou denominá-la aqui, porque pode parecer um comentário, digamos assim, tendencioso, né? Mas conversei com um amigo aqui da redação, e ele me dizia, olha só como a coisa está andando direitinho aí, né? Mencionando que com a entrada do prefeito Aldana, na substituição do ex-prefeito Paulo Azeredo, a cidade ingressou na linha de normalidade, né? As coisas hoje nós não temos mais contestações, gritaria nas ruas, né? Aquela coisa acirrada acabou, não é, Adriano? E Montenegro fará um fechamento de ano, eu diria bonito, né? Eu já tive a oportunidade de apreciar aquele presépio, não é um presépio vivo, mas é um presépio motorizado, bonito ali, e sobretudo, o que me agradou demais, Adriano, a figura do Papai Noel é uma figura acessória, não sei se já observaste isso, né? Aí vale, Papai Noel, tudo bem, um acessório, mas lá no miolo da praça, no núcleo, no coração, lá está o Cristo menino, no colo de Maria, sob os olhares de José e os Reis Magos. Parabéns à administração municipal por conta desta decisão, né, de realçar a essência do Natal. Eu lia num jornal de Caxias do Sul, eu posso até mencionar aqui uma coisa, faz uma semana mais ou menos, alguém, uma pessoa, um colunista, escreveu nesse jornal de Caxias do Sul o seguinte, agora o Papai Noel está chegando a sua data. Como assim? Papai Noel não tem data, né? Papai Noel é uma farsa, né? Todo mundo é os que gostam, né? Mas enfim, é uma invencionice de uma companhia que acabou se tornando internacional e de certa forma, um símbolo totalmente agnóstico, né? Até porque ele é comemorado por, até muçulmano, né? Não comemora Natal, mas comemora Papai Noel, né? E mesmo na China, pessoal, a China é uma sociedade ateia, né? E tu enxerga lá aqueles gorrinhos de Papai Noel lá na China. Então, Papai Noel é internacional, né? É internacional, mas não tem nada a ver com a data. Alguns podem, eu vou respeitar, mas me permito dar opinião. Papai Noel, para mim, eu brinco sempre, Adriano, mas com muito respeito pelas pessoas, até por aqueles que desempenham o papel de Papai Noel, né? Que ganham em função disso, né? Aliás, eu vi em Novo Hamburgo esses dias do Papai Noel extremamente mal-humorado e mal educado. Foi inacreditável. Eu estava numa região comercial e o Papai Noel estava trocando de turno. Então ele ia trocar, ia ser substituído pelo próximo, e umas crianças vieram atrás daquele que estava no final do expediente, né, Adriano? Mas nem olhou para as crianças, foi um negócio inacreditável. Até eu comentei com a minha esposa depois, um Papai Noel para lá de mal-humorado. Bom, Papai Noel tem espaço, muito bem, o comércio fatura, mas não esqueçamos, o Natal é Jesus Cristo, é aquele que vem nos redimir, aquele que vem salvar o mundo. Teixeira, a Defensoria Pública de Porto Alegre entra com uma ação para liberar o Uber em Porto Alegre, né? 2 taxistas agrediram um motorista de uma Uber e a Justiça agora decreta a previsão preventiva desses agressores, né? Um assunto repercutiu demais
o Uber, que é uma novidade que chegou a Porto Alegre, né, ainda não está totalmente regularizado e os taxistas estão muito irritados com isso. Acontece que um rapaz chamado Braulio foi agredido, né, ele, inclusive com ferimentos aí no... Não, eu ainda não tive oportunidade de ver. Nossa Senhora. Puxa vida, que pecado, hein? Ele falou na rádio, ele disse, olha, eu apareceria na televisão se eu não assustasse crianças, né? Mas muito machucado, né, Dan? Diz que foi soqueado, chutado, foi um absurdo. O carro dele deu perda total, né? O pessoal gritando que ele estava tirando o leite das crianças e coisa e tal. Eu tenho a impressão, Adriano, de que isso é uma ideia vencedora, né? Eu acho que o Uber é uma escolha de cada um, né? Já existe em outros países? Com certeza, né? Eu tenho a minha enteada mora em Berlim, na Alemanha, né? E vez por outra, nós estamos lá no sul da Alemanha, perto de Stuttgart, e ela, quando nós vamos, ela vai nos visitar, né? Ela dá um pulo. Como é que ela viaja, Adriano? Pela internet ela acerta um. Não é nem Uber. Lá funciona um outro esquema, além do Uber. Tu tens digamos assim, uma área de contato, Adriano, de pessoas que saem de uma cidade e vão para outra, que diz, ok, eu estou indo, né? Racho com você a despesa. Então ela, se tomasse um trem, por exemplo, de Berlim para Stuttgart, ela gastaria, vamos dizer aí, 100 euros, né? E ela com uma carona, com pessoas que ela nunca viu na vida. Mas uma sociedade mais segura, mais tranquila, ela, digamos, gasta 30 euros, né? Então isso é uma coisa, não adianta. Eu acho que isso, tu tem que ter liberdade, Adriano. A sociedade livre é uma sociedade muito mais feliz e mais justa, né? Porque, tu quer ter uma ideia? O pessoal me pergunta, né, quando eu vou a São Paulo de carro, e normalmente eu faço isso, as pessoas me dizem, mas você é maluco? Eu digo, não sou maluco. Se eu pegar um avião aqui no Salgado Filho, alguém tem que me levar. Se eu passar 10, 15 dias em São Paulo, eu não vou ficar pagando estacionamento, que é uma fortuna, né? Dá para deixar ali no aeroporto 1, 2 dias, 1, 2 noites, mas não mais que isso. Vai pagar uma nota preta, né? Se tu desembarcas em Congonha, aliás, em Cumbica, e vai para casa, onde eu fico lá em São Paulo, R$200 o táxi, tia. Mas é uma indecência. Eu acho o seguinte, o táxi no Brasil é caríssimo. Me desculpem aí os taxistas, né? Mas eu não posso dizer outra coisa. Aliás, a licença, sabe quanto vale uma licença? Isso um motorista de táxi me disse há meses atrás. Ele disse que vale coisa de R$600 mil uma licença, né? É uma fortuna, Adriano. É um negócio é uma coisa áurea. Eles se queixam, mas vivem, em geral, vivem bem. Não estou propugnando aqui que devam viver mal, que devam esmolar aí. Mas se tu pegas um táxi em Buenos Aires, por exemplo, o custo, Adriano, é irrisório perto de um táxi aqui no Brasil. E lá, portanto, as pessoas tomam muito táxi. Ou seja, lá o sujeito fatura andando muito, utilizando muito o táxi, né? E aqui no Brasil, eu confesso que é quase impossível. Eu raramente uso, só uso em última instância. Quando chego de uma viagem, não tem jeito, cheio de mala ou coisa assim, não dá para pegar ônibus, com criança pequena, fica complicado pegar um ônibus. Caso contrário, eu não uso táxi. Teixeira, agora chegou a hora de falarmos dos esportes. Aqui o Jornal Congresso traz vários assuntos esportivos sobre a corrida do Sesc, também Gincana agitou alunos da Escola Mundo da Criança La Harmonia, Festival de Artes Marciais no domingo em Bom Princípio, Apareceu Novo, as semifinais do vôlei misto ocorrem neste sábado, jogos do Cantegril e também jogos no Grêmio Gaúcho, que está na sua fase já semifinal. E ainda aqui na dupla Grenal, o Yuri Mamute está sendo emprestado pelo Grêmio, né? Como grande promessa, acabou não deslanchando, agora o Grêmio vai emprestar ele para um clube da Arábia. E no Inter dá essa polêmica aí do exame antidoping que foi feito de surpresa em 20 jogadores do Colorado e os resultados saem em 20 dias. Bem, Adriano, vamos aí primeiro do Sesc, né? A corrida aí, bacana. Vou botar essa turma para correr, Adriano, né? Botar essa turma para correr, porque correr é quase sinônimo de saúde, né? Para aqueles que podem, não tem problemas articulares, não tem problemas respiratórios, corram, né? É uma coisa muito bacana e é um hábito que deve ser preservado, saudável. E quanto mais competições ou brincadeiras ou corridas assim, simbólicas, né, sem premiação, isso é muito positivo. Inclusive bicicleta, todo esse tipo de coisa aeróbica aí, o pessoal está de parabéns. Em relação ao Yuri Mamute, pena, né, Adriano? Porque é um sujeito, tu vê que ele tem um corpanzil, é um rapaz forte, parecia que ia andar, o Felipão andou colocando ele uma outra vez, ele fez um outro gol, mas não se sabe, né? Quer dizer, ele não deslancha. E o Roger, que não é bobo, é um cara inteligente,
Não usou, né? Preferiu o Everton. Não colocou. Então o Grêmio hoje aí tem 3 pessoas, né? O Pedro Rocha, o Everton e o Fernandinho são 3 que não conseguem se fixar, né? A contratação do Fernandinho eu repudiei de pronto. Quando o Grêmio contratou, eu não gostei. Eu acho ele um ciscador, cara rápido, mas muito ciscador, né? E sem objetividade. Parece que às vezes ele vai para o lado errado, sabe, Adriano? Eu gosto daquele jogador, eu não sei se é a expressão, do ponto de vista, vamos dizer assim, vamos usar o jargão, aquele cara vertical, Adriano, né? O sujeito que vai para o gol, como o Zico era. O Zico era espetacular, admirável, exatamente por isso. Não tinha conversa, ele pegava a bola e ele ia. Agora tem jogador que vai para a linha de fundo, vai para a lateral, os caras parece que se perde. Se o juiz não apitar, o Fernandinho, a impressão que eu tenho é que se o juiz não apitar, ele acaba na arquibancada, entendeu? Ele sai do campo, né? Em relação ao Internacional, preocupa, né, tio? Que raiva aí que houve no Internacional. Só sai dentro de 20 dias melhor para o Inter, né? Porque de repente pega mais gente, né? Se é que deu alguma zebra, mas se der, 20 dias o campeonato já acabou, né? O Inter tem já 2. O Newton, né? Se pegar o terceiro, o clube daí ele é denunciado, não só os jogadores. Vamos torcer aí para que isso não aconteça, né? Porque seria lastimável. Eu acho que as coisas têm que ser ali no terreno do campo esportivo. Até porque, Adriano, a tal da tricloro, né? Tiazona, né? Nortizona. Não, tricloro tiazona, uma coisa assim. Ela não estimula, ela pode mascarar outras coisas, mas ela não é exatamente aquilo que se entende como doping, quer dizer, um ampliador de capacidade física, né? Mas lastimável. Aliás, não dá para explicar, não dá para justificar, né, Adriano? Com o profissionalismo que existe hoje, não dá para brincar com isso, né? Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos o Dr. Eduardo De Rose, né? Que foi médico do Grêmio, se não me falha a memória, e é uma das autoridades mundiais. Há quanto tempo já se fala em doping, né? Ele faz parte até do Comitê Olímpico Internacional, eu acho. A gente hoje em dia os profissionais da medicina esportiva conhecem isso sobejamente. Não dava mais para ter uma furada dessas, né? Muito bem, Teixeira. Bom, chegamos ao final do nosso estúdio aberto hoje, trouxemos vários assuntos, né? E a gente volta na segunda-feira com mais informações. Teixeira, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Adriano. Aqui me ausentarei durante alguns dias, o pessoal fará. Por isso que eu fiz 2 programas sucessivos, claro. Até pela breve ausência que terei. Espero, Adriano, que na semana que vem, eu vou acompanhar pela internet, eu espero, de coração, que a gente possa ter boas notícias, né? Aqui, notícias sobretudo nacionais, né? Por exemplo, Deustídio segue preso, né? Por exemplo, pegaram mais um. Por exemplo, Eduardo Cunha não é mais presidente da Câmara de Deputados. Tomara que nós tenhamos notícias como essas, porque eu vou dizer uma coisa para ti, Adriano, usando um jargão da gurizada que a gente também gosta. Ninguém merece tanta sujeira nesse país. Tomara que a gente realmente passe o país um pouco a limpo e tenhamos aí um presente de Natal, por que não dizer? Na medida em que chegam aí as festas de final de ano, que nós possamos celebrar um país, se não com um presente bacana, mas com esperanças maiores para o futuro. Um abraço a todos. Até mais, pessoal.